Galera, mais um dia, e mais um ano e mais uma batalha. É isso aí, não adianta. Parece que é sempre o mesmo vídeo, mas não é, porque eu tô sempre fazendo a mesma coisa. E eu ia fazer o vídeo no final, tô no meio do card aqui na orla. E se liga nisso aqui, maluco. Se liga na parada. Ó. Sinistro, né? Parece até que rolou uma porrada de madrugada, né? Mas não, isso aí é a força da água ali. É porque sempre pela manhã a maré tá baixa, né? E quando chega no finalzinho da tarde, dependendo do dia, a água vem até aqui em cima, onde eu tô andando. É pica! Meu irmão, bolei, tsunami na parada. Ó, olha o que a água faz. Natureza, irmão, foda, muito maneiro. Se você é forte, imagina a água. Pensa que tu é forte? Imagina a água. Vai, maluco, eu acho isso muito maneiro. Eu me amarro nesses fenômenos assim, sinistros. Por isso que eu fiz questão de registrar logo de agora. Pode ver que toda essa beirada aqui, nessa parte, ela tem algumas falhas, né, devido a esse impacto da água. Eu fico imaginando um dia de tempestade, de chuva, sei lá que porra é essa. Ali era tudo casa, não tem mais. Olha lá, lá na frente, meu Deus do céu, o que acontece com aquelas casas ali, meu filho? Aquilo ali vai embora daqui a um tempo, porque daqui a pouco não existe mais. Caralho, fudeu, pai. Olha só que coisa, gente. O hotel que você tá Eu já falei pro cara me botar no terceiro andar do hotel, porque o hotel é de frente. Então eu falei, filho, vamos subir mais um, né? Porque senão aldei neguinho na água. Aí já era, aí fudeu. Porra. Aí estão fazendo uma obra pra tentar fazer mais uma barragem ali pra Legal. preservar as casas. Então vamos voltar daqui, senão a gente vai acabar lá na barragem. Vambora, vamos voltar daqui, né? Pô, mas é um visual do cacete, brother. É muito maneiro. Esse look aí é bom pra caralho. Show. Ontem foi dia de receber a galera na Monster Gym. Foi só um esquente. Hoje é dia de palestra, né? Eu tô aguardando a galera toda lá. Treino aberto. Um treinão aberto de bíceps e tríceps. Tô até aqui com o ombro doendo já desde o treino de peito. Lá na academia, lá na 4. Ontem foi back day. E hoje é operação bíceps, maçã do amor e tríceps banana split. Aí pegou, neguinho. E como sempre, tentando manter o cardio, manter a condição, pra tá fazendo bonito aí nas viagens, né? Lembrando mais uma vez, galera de Caruaru, aí Recife, tô chegando, quarta-feira tô partindo, quinta-feira já tô aí, né? Então não perca, dia 13 e 14, se eu não me engano, acho que é 13 e 14 mesmo, Violante na Parada. Então fiquem ligados, que tem muita coisa pela frente ainda. Pega aqui um pouquinho, que o ombro tá todo duro já. Aldei. Meu filho, o ombro já tá todo duro. Eu lembro, falar um pouco desse negócio de cardio, né? Agora é um cardio bem livre, né? Aleatório. Eu lembro quando eu tava na casa do Denis, antes de ir pra casa do Denis, né? Me preparando pro Mr. Rio na época. Eu lembro que ele, como lá fora eles utilizam muito a escada, né? Com contração de glúteo para poder estar ajudando nessa questão de fibrar os glúteos, oxidação de gordura. E eu não tinha acesso à escada, né? E ele falou, você não tem acesso a nenhuma escada. Eu falei, como assim? Ele, escada? De subir e descer. Eu falei, tem na minha casa. Ele falou, então sobe e desce uma hora. Eu lembro que eu passei a preparação toda acordando 6 horas da manhã para subir e descer escada. E ele falou, o mais importante do cardio é você oxidar e suar, né? E as palavras dele. Então, não importa, né? Faça acontecer. Às vezes as pessoas têm mania de passear na esteira, passear no elíptico, passear
no aparelho e não acontece nada. Às vezes fica ali 1 hora, 40 minutos e é uma gotinha de suor. Não. Boa intensidade, meu filho, porque o cardio ele é um treino, né? Existem várias maneiras de você tentar monitorar isso de uma maneira inteligente, assim, pra você, né? Pra você ter um autocontrole. Uma delas é estipulando velocidade, a outra é estipulando o gasto calórico no próprio aparelho, por mais que ali não seja uma variável exata ou de grande valia, mas você tem como mensurar, você tem como se avaliar, tipo, porra, eu gastei 300 hoje, amanhã eu quero gastar 350, dentro do mesmo cronograma de tempo. Então isso faz com que você eleve o batimento, eleve a tua função cardíaca, fazendo com que você provavelmente queime mais, né? Então são jeitos de estar trabalhando de uma maneira confortável, inteligente e com resultado, né? Porque eu vejo muito isso. Não, vou fazer um aeróbico, vou fazer um AJ, vou fazer um cardio e tal. Aí o cara chega lá na esteira e passeia. Ele fica passeando, né? E isso não é cardio, entendeu? Isso pode ser pré-aquecimento vascular. Cardiovascular, exercício cardiovascular para queima de gordura não é, né? Essa é a minha visão e minha experiência também, né? Eu sei que tem muito estudo aí que vai falar tudo, pode falar tudo ao contrário, mas eu vivo isso, né? Então é diferente. Tem muita coisa que quando você vive, ou você estuda e pratica, ou só pratica, ou só estuda, é tudo totalmente diferente. São muitas coisas diferentes, fica muito incógnita, né? Você vai explicar o quê? Como você explica muita coisa, né? Por isso que eu falo, bodybuilder, físico, toda essa questão estética, fitness, wellness, tudo, não digo wellness categoria, wellness de estilo modelo, né? É muito teste, né? Laboratório. Cada um tem um jeito, cada um se adapta de uma certa forma. Então, por isso que eu falo, faça, né? Faça o negócio. Não só copie ou, né? Estude, mas faça, né? Claro, sempre, né? Tem que estudar sempre. Ler, procurar, ver alguma coisa dentro do que você está procurando. Mas coisas que tenham uma validade, né? Não seja uma coisa, tipo... Que nem assim, sempre quando eu vou ler alguma coisa, sempre quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu quero saber a fonte daquilo ali. Quem escreveu aquilo ali? Às vezes foi um cara muito maneiro, foda. O cara é isso. Mas pra mim o que vale? Com quem ele anda também. O que ele acha? Qual é a ideologia dele pessoal dentro daquilo que ele está estudando? Porque o estudo... Vamos lá. O estudo, todo mundo que vai estudar o mesmo artigo vai saber a mesma coisa. Então isso vira um robô, um sistema robótico. Isso é minha opinião, tá? Então o cara aprendeu que aquilo ali é aquilo ali. É igual o cara ler um puta artigo de um cara foda falando que cardio em jejum não tem validade por conta disso. Dali ele fechou o cérebro dele, ele bloqueou e acabou. Ele vai levar aquilo ali até a morte. Esse é o verdadeiro imbecil. Esse aí. Não porque ele pesquisou que o cardio em jejum, entre aspas, não vale a pena. Não. Mas sim pelo fato de ter bloqueado a mente dele para novas informações e pesquisa. Por quê? De repente, para um pode ser, para outros não. Por isso que eu falo que são testes, né? Então não adianta o cara falar assim, 3 de 8 funciona e 3 de 100 não funciona. Porque eu li, porque eu vi num artigo, eu fiz um curso com o professor não sei o que. Esquece. Você fez isso, beleza. Eu particularmente, até porque eu não faço questão de divulgar isso, porque o que eu faço mais questão de divulgar é a minha experiência dentro do contexto do bodybuilding e vivência. Eu já fiz 15 cursos. Hoje em dia já até mais participando deles, né? Dentre eles o Patrick, esses workshops que eu fui uma vez da probiótica, entre outros, né? Vou botar uns 8 aí fora esses que eu fiz. Na época,
que eu iniciei a faculdade, né? Eu fiz muito curso de personal, mas coisa pequena, né? E vi que muita coisa, eu sempre fiz musculação avançada. Musculação avançada, fazia 1, 2, 3, não sei o quê, treinamento de força. Então assim, eu comecei a perceber que sempre eles iam por vias diferentes, mas chegavam quase no mesmo raciocínio no final. Isso fez com que eu firmasse o meu contexto de pensamento relacionado ao que eu já tinha em mente, formando o quê? Uma opinião própria. Então isso é uma coisa que eu acho que deve ser feito por muitos, e por, se não todos. Façam cursos, estudem bastante, mas criem o seu próprio conceito, porque só assim você vai ter ideia de quem é você, de que coach você é feito, de que treinador você é feito, qual ideologista, né, você é, vamos botar dessa forma assim. Porque hoje em dia, um exemplo, todo mundo é coach, né? Desde aquele cara que de repente nunca teve tanta informação, aí ele tem um pouquinho, e aí ele chega num lugar que de repente a informação é desprovida e ele vira um coach ali dentro. E tem o outro que é o coach moderno. O coach moderno é aquele cara que tem condição para fazer consultoria com gringo. Aí ele faz consultoria com gringo, aí ele pega tudo que ele aprende com gringo e ele repassa para os demais que tem um certo tipo de informação. Sendo que quando ele se retrata num gringo, ele acaba se autotitulando bom. Isso aconteceu comigo? Também aconteceu por causa do Denis, claro, eu sei disso, né? Mas nunca vamos esquecer que antes do Denis eu tinha 11 anos de carreira, né? Por isso que eu digo, eu já dava consultoria, né? Por isso que eu digo que o fator experiência vivida, ela tem que existir. Ela tem que existir no contexto. Porque senão, eu digo isso porque vai ter algum momento, vamos de que maneira, eu vou contar pra sair. Porque vai ter algum momento que esses coaches vão se deparar com situações que vão sair fora do contexto da realidade deles, que eles aprenderam com o coach gringo, ou que o rapazinho sabe dentro da sua realidade pequena. E aí o que acontece? É aí que entra o fator individualidade, raciocínio próprio, medidas e métodos. Não é o cópia e cola. Eu vou contar uma história aqui pra vocês, rápida. Uma vez, nas minhas consultorias, eu fui para um lugar da consultoria que um rapaz veio fazer consultoria comigo. Sendo que isso funciona sempre dessa forma, né? E todos que fazem consultoria comigo são professores de educação física ou nutricionistas. Todos. Então assim, só para não dizer que estou trabalhando com leigo. Não, a partir do momento que ele é diplomado, para mim ele não é leigo, né? Porque muitos pensam assim, né? Ah, o cara é leigo. Não. Se ele tem uma certa prática, ele já não é leigo. E se ele é formado, então, por mais que isso para mim não queira dizer nada, tecnicamente, exatamente, ele é estabilizado, né? Beleza. E era um professor de educação física e tal, querendo competir, veio falar comigo, conversar. E ele veio me mostrar o plano dele, até então atual, que ele estava praticando devido a uma consultoria que ele estava fazendo com outro atleta, professor também de educação física, cujo professor de educação física fazia comigo também. Quando eu fui pegar o plano dele para ver, tipo, fazer um entendimento da leitura corporal dele, isso tem que acontecer, né? Atenção, nutricionistas, né? Isso serve muito para o nutricionista também. Todo paciente merece uma leitura, merece um regresso mental, para você poder entender o complexo intelectual e qualquer tipo de problema paranoico que o paciente tenha, para você poder fazer o devido protocolo alimentar da pessoa, né? Não puxa da gaveta e entrega na mão dele que isso é feio pra caralho.
Tá cheio aí, né? Entendeu? Por isso que muita gente não gosta de mim, porque eu taco mesmo. Então é isso. Então, o que acontece? Quando eu fui ver o projeto anterior do rapaz, era simplesmente uma cópia da tela do e-mail que eu mandei. Ele encaminhou com o nome dele pro menino. Isso são situações que de repente muitos já passaram, muitos passam, né? E isso vai continuar acontecendo. Isso é certo, né? Eu sei disso. Isso acontece às vezes entre os melhores. Fazer o quê? Mas dentro da questão experiência própria, isso não pode fugir. Porque isso pode até acontecer. Mas se caso aconteça qualquer tipo de circunstância que tenha que ser transformado aquilo ali em alguma coisa, ele tem que saber dar uma variável. Porque se ele não souber, ele é um merda. Essa é a minha opinião, tá? Por isso que trabalhar como consultoria em bodybuilder é difícil demais. Porque todo mundo quer competir, mas ninguém tem a mesma vida. Ninguém tem o mesmo raciocínio. Ninguém acorda todo dia na mesma hora. Ninguém tem a mesma condição financeira. Que às vezes tem gente que tem condição para fazer questão de pagar o consultor, mas não tem condição de fazer o que o consultor tem de proposta. Então cabe o que a fazer? O consultor dá o jeito dele, irmão. Dentro das medidas que ele tem como conhecimento próprio, de base, de aprendizado, para poder fazer o ensinamento. Então, por isso que muitas coisas e situações me revoltam dentro desse meio, porque eu vejo muita coisa, sabe qual é? Que eu discordo, entendeu? Mas enfim, esse é o mundo. Business, comércio, dinheiro, dólar, money, sacou? E é isso, enquanto isso eu vou aqui torrando no cardio. Opa, falou. Porra, vai queimar essas costas aí, branco pra caralho, tá fudido. O neguinho tá queimando, imagina o branquinho. Eu tô queimando, imagina ele com aquela pele branca. Irmão, fudeu, pai. Vamos passar aí na farmácia e vamos comprar um bloqueador pra ele. Enquanto isso eu vou deixando vocês aí por mais um dia, mais um ano, mais uma batalha. Desejar um feliz Dia das Mães pra todo mundo. A minha mãe já não tá mais aí, mas tá lá em cima. Mandar até um beijo pra ela daqui. Já tá orgulhosa. Eu acredito e espero que ela esteja orgulhosa desses feitos que eu venho tentando fazer, tentando mostrar pra galera, por mais que tenha uma porção de imbecil aí pensando o contrário, né? E sempre vem alguém aqui no meu canal falar alguma merda. Mas enfim, um dia eles vão bater com a cara na porta e ver que eles são tão pequenos que, meu Deus do céu, não tem ninguém nem enxergando eles. Então é isso. Violatina parada mais um dia. Feliz Dia das Mães. Já beijou sua mãe? Já deu um abraço nela? Então não se então vai para não se arrepender. Porque a vida é uma só. Só vive uma vez. Então não deixa de dizer eu te amo, não deixa de dizer eu gosto de você. Porque eu sei que o filho sempre fala quando quer reclamar, né? Mas é difícil também falar quando quer elogiar. Eu falo porque eu fui assim. Eu sei reconhecer o erro que eu tive, apesar das circunstâncias que eu vivi. Mas aprendi com o meu erro e hoje em dia eu tento levar dentro da minha realidade de errar, o acertar para todo mundo. Então é isso. Mais um dia, mais um ano, mais uma batalha. Hoje tem Monster Gym, palestra de Orlantina Parada, aí o treino, 3h30. Então quem quiser chegar é só entrar. Valeu.